Felipe Camozzato. Camozzato é deputado estadual do Novo do Rio Grande do Sul. E vi um vídeo do Camozzato já rebatendo, nem sei se o verbo é rebater, mas já foi para cima do tal do Peninha e já vem novidades com relação a esse caso que tomou conta de todo o Brasil. Camozzato, você não vai acreditar, cara. Sexta-feira à tarde, quando eu vi o vídeo, um amigo me mandou, e o vídeo do Peninha tinha 2 edições no que eu recebi. Olha o que eu cheguei a pensar tentando, né, usar a minha medida pro Peninha. Falei, não, foi editado, deve ter tirado de contexto, acho que o cara tentou aqui complicar a vida do... Não é possível. Não é possível que alguém em sã consciência faça um vídeo comemorando a morte de outro, né, e comemorando que os filhos agora não têm o pai. Não é possível. Porra, Camozzato, quando eu fui ver o vídeo inteiro, era aquilo lá mesmo, era até pior do que o editado que eu recebi. Falei, meu Deus, o que vão fazer? Aí, de repente, aparece você ao lado do Ramiro, já falando de providências, porque a gente não pode aceitar isso. Camozzato, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pitoli, prazer estar contigo aí de novo, e realmente uma situação extremamente repugnante, e acho que o assassinato de Charlie Kirk acabou, talvez com a primeira medida do legado de Charlie Kirk, foi ajudar a sociedade brasileira, mas especialmente americana e global, a reconhecer as máscaras desse bando de desumano, abutres, pessoas que falam em democracia, falam em combater o discurso de ódio, mas são os primeiros a aplaudir assassinato, a relativizar a vida e a justificar o crime e violência política desde que cometido contra adversários políticos, que era justamente aquilo que o Charlie Kirk, em sua vida, combatia. Né? O Charlie Kirk ele ia a espaços públicos e a universidades para debater, para fazer perguntas, respostas, para contrapor argumentos, muitas vezes de maneira mais dura nos argumentos e nas ideias, mas sempre de maneira pacífica, de maneira republicana. E ele mesmo tem uma série de entrevistas onde ele fala que no momento em que o diálogo ele for encerrado, onde não há espaço para perguntar, responder, questionar, aí que a violência toma conta, e é isso que ele buscava impedir. Pois veja que bastou a morte de Charlie Kirk, que nós estamos vendo saindo do esgoto uma série de pessoas que, no caso do Peninha, né, eu já falei isso em alguns vídeos, acho que é trabalho de profissionais da medicina, da psiquiatria, para tratar com o laudo, porque acho que teria tudo para ser laudado como um psicopata. As manifestações que ele fez são abjetas, me embrulhou o estômago, Pitoli, e não à toa que, tão logo a gente fez a primeira manifestação reagindo a este comentário para expor este sujeito, que tem grande espaço na imprensa, que tem grande espaço por aí como escritor, historiador e por aí vai, mas que, no fundo, é um sujeito que tem pensamentos desprezíveis, né, que absolutamente repugnantes. E na sequência, o vereador Ramiro Rosário, aqui de Porto Alegre, meu colega do Partido Novo, veio com a ideia de oficiarmos o consulado americano, uma vez que encontramos vídeos e manifestações do Peninha falando da sua filha, que mora em Austin, e que poderia ela cometer, por morar perto de Elon Musk, algum atentado. Isso é muito grave, né? Embora possa ser enquadrado como algum tipo de galhofa, brincadeira, né? Eu acho que esse tipo de coisa é muito séria para se brincar, e quando você junta no contexto de uma recorrência de eventos de discurso, efetivamente discurso de ódio, incitação à violência, celebração da morte de adversários políticos, bom, aí pode ser que a brincadeira já não tenha mais essa justificativa, né? Camozzato, perfeito, perfeito. Aliás, conversei há pouco com o delegado Paulo Bilinski, deputado federal, Bilinski, delegado de polícia. Eu fui com um profissional da Força de Segurança, e ele me disse o seguinte, olha, não tem nada de arrependimento em nenhum vídeo do Peninha, hein? Não vai achar que em algum momento ele quis se arrepender, porque ele demonstra claramente que arrependimento passou longe ali, viu, Camozzato? É o que eu chamei de uma retratação trans, né? Ela é uma soma de novas ofensas travestida de um pedido de retratação. Ali não tem retratação alguma, tem na verdade só uma aposta sendo dobrada e uma revelação, e na sequência ele faz outros vídeos
inclusive ele não tem a coragem de me citar nominalmente, nem de citar o Ramiro e nem o Marcel Van Hatten, por exemplo, mas ele dá a entender aí de deputados e vereadores que inclusive entregaram o ofício ao consulado, que orquestraram um cancelamento dele, e que para esses ele não deve satisfação alguma, e que ele celebra assim quando perdem a vida, porque é melhor a terra sem eles. Pois bem, esse sujeito, eu até discutia com alguns amigos aqui, Pitoli, eu não sei do que ele seria capaz com uma arma nas mãos, porque você veja, né, ele próprio deve ser um desarmamentista, mas pessoas como ele, com armas em mãos, realmente se tornam um perigo, tal qual o Tyler cometeu esse assassinato do Charlie Kirk. Me preocupa se o psicotécnico para alguma pessoa dessas pegaria esses traços comportamentais, já que ele é tão dissimulado e cínico. O que também são traços típicos de psicopatas, né? A dissimulação, o cinismo, a capacidade de alguma forma, tentar surfar na empatia alheia para tentar entregar algum tipo de incitação ou mensagem diferente daquelas que são as que estão professadas e por aí vai. E nesse caso, o Eduardo Bueno, o Peninha, ele há muito tempo ele vem já mostrando esse tipo de comportamento. Até agora, por conta deste caso, muitas pessoas mandaram mensagens, né, e chegaram mensagens sobre o caso onde ele ofendeu ao vivo uma repórter esportiva, a Eduarda Strebe, até, se não me engano, respondeu o processo por isso. Ela saiu do programa ao vivo chorando, porque ele disse que mulher não tinha que opinar sobre futebol, tinha que voltar para a cozinha, ou seja, né, aquilo que, se fosse alguém de direita, seria cancelado o resto da vida por machismo, e que é absolutamente repugnante e lamentável essa fala. Depois, teve um caso onde ele falou muito mal da Serra Gaúcha, xingou moradores da Serra Gaúcha, xingou né, quem visita, e por aí vai, e também foi demitido do grupo RBS por conta disso. Vários patrocinadores pararam de anunciar onde ele frequentava os espaços por conta disso. Depois tem episódios dele celebrando a morte de Olavo de Carvalho, falando em podcast com Rafinha Bastos. Toda vez que um líder de direita morre, ele celebra, ele vibra, que foi assim com Margaret Thatcher, que foi assim com Ronald Reagan, que foi assim com Olavo de Carvalho, e que vai ser assim sempre, porque essas pessoas não deveriam ter o direito à vida. E agora, mais recentemente, com Kirk. Né? E num dos meus vídeos, Pitoli, eu fiz questão de mostrar um trecho da manifestação do Bernie Sanders, senador americano, democrata, socialista, autodeclarado e percebido e recebido pela política americana como um radical, por ser alguém que defende a expropriação de patrimônio privado, né, o socialismo e tudo mais. Pois o Bernie Sanders, veja só, Pitoli, fez um vídeo de em torno de 3, 4 minutos de duração, e o vídeo é impecável. Impecável no sentido de que ele vai lá, presta solidariedade à família, às filhas, e ele diz que não devemos cair na violência política, que não se deve celebrar a morte de ninguém, que isso não é democracia, não há espaço para uma convivência democrática e liberdade de expressão e convivência numa sociedade com quem celebra o assassinato alheio, que isso é absolutamente repugnante, que ele condena e que não quer ver militante nenhum fazendo esse tipo de coisa na esquerda ou na direita, ou seja, uma postura realmente de uma liderança ciente das suas responsabilidades. E eu fiz questão de trazer esse depoimento do Bernie Sanders por ser alguém que eu discordo 100%. Né? O que mostra que é possível você ter um pensamento diametralmente oposto, divergir 100% das ideias, mas ainda assim não perder a humanidade. Ainda assim não perder aquilo que é o fio condutor da nossa vida em sociedade. Que é dizer, olha, e a gente às vezes vê isso nas famílias, né, Pitoli? A pessoa que vai lá e acredita que, bom, não gosto do Bolsonaro, por isso votei no Lula. Né? Não merece morrer por causa disso. Né? Eu posso achar que a pessoa fez uma má escolha, né? Não está enxergando os dados. Posso, inclusive, dizer que ela é, né, limitada na sua visão, na sua opinião política. Tudo isso faz parte do debate político. Agora, desejar ou executar um assassinato é bem diferente. E, casualmente, o Peninha recentemente participou aqui em Porto Alegre de um evento que se chama Fronteiras do Pensamento. E ele estava lá como convidado, um evento muito intelectualizado, né, de um público de classe alta, aí, muitas lideranças políticas, inclusive, com patrocínios do governo do Estado do Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite, feito nos jardins aí, praticamente, do seu palácio do Piratini aqui, e o Peninha foi lá e não só proferiu uma série de ataques e ofensas gratuitas, como naquela ocasião ele ofendeu a mim, ao Marcel Van Hatten e ao Ricardo Gomes também.
e nos chamou de fascistas, de defendedores de ditadura, aliás, foi até além disso, seres desprezíveis, são escrotos e por aí vai. E o Peninha, nessa ocasião, o que ele fez foi mentir sobre os fatos, tal qual ele mentiu sobre Charlie Kirk. Peninha justifica a celebração do assassinato de Charlie Kirk, porque, na opinião do Peninha, o que o Charlie Kirk fazia era a promoção do racismo, da misoginia, do fascismo e por aí vai. Embora não tenha absolutamente nenhuma fala de Charlie Kirk nesse sentido. Assim como ele mentiu que eu e Ricardo Gomes, enquanto fomos vereadores em Porto Alegre, e demos o nome para uma esquina famosa aqui em Porto Alegre pelas manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, e a gente colocou o nome dessa esquina de Esquina da Liberdade. Ele disse que eu e Ricardo Gomes colocamos esse nome lá porque nós celebrávamos a ditadura, a perseguição de adversários, a tortura e o AI-5. Ou seja, ele é como eu falei antes, é um mentiroso. Sim. Que usa da mentira como ferramenta para justificar e relativizar a violência contra terceiros. Então, mas Camusato, mas tem um ponto, só para contribuir, me perdoe interromper, mas o Bilinski também traz um ponto, Camusato, que é importante a gente entender. Esse estúpido do Peninha, ele é o cara que provoca, mas você pega alguém, como um Adélio Bispo, como um Tyler, tem o cara que vai executar, alguém atirou no Uribe. Um garoto atirou no Uribe, sabe Deus, contratado ou não, motivado ou não, influenciado ou não, alguém foi lá e tirou a vida do Uribe. Alguém foi atirar contra Trump, alguém atirou e matou o Kirk, enfim. A gente tem que entender a responsabilidade de um estúpido como esse que é o Peninha, com relação aos influenciados por ele. A gente não sabe o que ele fala em sala de aula, a gente não tem noção do que muitas vezes ele deve ter falado por aí, a gente não ouviu. Quem ele está influenciando a ponto de chegar um Tyler e tirar a vida? Então, a gente também tem que olhar para isso, hein, Camusato? Não, absolutamente, Pitoli. E esse é o perigo, né? O sujeito quantas pessoas estão sendo levadas por esse pensamento, e pode ser, inclusive, que algum desses psicopatas que o acompanham possa pensar assim, nossa, se eu matar o Marcel, ou o Nicolas, ou o Camusato, quem sabe amanhã o Peninha faça um vídeo me aplaudindo. Que para muito doente mental, isso pode vir a passar na cabeça. Mas no caso do Fronteiras do Pensamento, que eu falava, eu cheguei a comentar com um dos organizadores sobre isso, meio que para mostrar quem era a pessoa e tudo mais, e eu conheço um dos organizadores, uma pessoa que é de altíssimo gabarito, que certamente discorda frontalmente de tudo, e ele efetivamente discorda, ficou enojado com tudo isso, e ele me disse, olha só, esse caso e esse sujeito, o Peninha, mostra o duplo padrão moral da nossa sociedade, onde o barbarismo da esquerda, ele acaba sendo muitas vezes socialmente tolerado e mesmo apreciado. E talvez este seja a grande oportunidade que a direita tem, Pitoli, que nós temos enquanto lideranças aqui, tu na imprensa, eu aqui na política, de podermos reescrever todas as ofensas e rótulos que são colocados em cima de nós por nossas opiniões como extremistas, como fascistas, como genocidas, como radicais, para colocar os pingos nos is e dizer, olha, essas pessoas que fazem questão de nos rotular dessa forma, nos adjetivar, estão seguindo a mesma lógica do Peninha, estão, na verdade, dando abertura e influenciando mentes perturbadas por aí, uma vez convencidas desses atributos falsos, cometerem violência contra todas essas pessoas por suas opiniões, tal qual cometeram contra o Charlie Kirk. Portanto, esse cancelamento, e bota aí linchamento virtual do Eduardo Bueno, do Peninha, ele está sendo muito interessante de observar do ponto de vista da moralização da opinião pública e do crescimento civilizatório, do amadurecimento civilizatório da sociedade brasileira, mas especialmente do jornalismo e da política ligada ao centro e esquerda brasileiros, que sempre fizeram questão de rotular, questão de ofender, questão de menosprezar, de desumanizar como forma de contra-argumentar as ideias que são postas no debate por nós, liberais, conservadores, direitistas. Então é preciso botar um fim nisso, e o Peninha está servindo como um caso, um case aí, de quais são as consequências de quem não entende as suas responsabilidades e de quem não tem aí condições de ter uma convivência pacífica e efetivamente valoriza a relação da sociedade, das pessoas que divergem entre si e que convivem numa democracia. Então eu espero que a gente consiga ainda falar muito sobre isso e que fique como legado, tal qual Charlie Kirk está fazendo nos Estados Unidos, identificando agora todo esse movimento das pessoas que, em cima do seu
corpo que ainda está quente, sendo velado pelos seus familiares, todos aqueles que não têm condição alguma de conviver em sociedade, que nós aqui possamos fazer também com todos os mascarados por aí que dizem que defendem a democracia, mas que se tivesse uma oportunidade, talvez eles próprios cometeriam violência, como foi o caso do próprio Eduardo Bueno, que numa das suas confissões falou que tentou atropelar 5 velhinhas num parque aqui em Porto Alegre, porque estavam se manifestando e eram bolsonaristas, e que a sua mulher não deixou atropelá-las. Então, olha o cúmulo do absurdo da violência, e mesmo assim ele seguia sendo recebido em veículos de imprensa, em podcasts, em entrevistas e em feiras literárias Brasil afora. Olha, Camozzato, eu desejo que a sociedade gaúcha, que é a primeira a ter esse elemento, né, entre os gaúchos, que vai defenestrar, vai esquecer, vai deixar no ostracismo, né? A gente tem que tomar providência com relação a isso do ponto de vista da sociedade. Isso já está acontecendo, só que a gente quer resultado prático, rápido, porque um homem como esse... Bom, enfim, eu vou acabar adjetivando além da conta, né, para um canal de comunicação, mas todos sabem o que a gente pensa diante de um ato monstruoso que esse cidadão promoveu. Parabéns, viu, Camozzato? Obrigado, Pitoli. Aliás, deixa eu aproveitar para dar uma nova informação aqui. Hoje pela manhã, tu certamente não acompanhou porque tu estavas ao vivo já, tá, Pitoli? Mas hoje pela manhã, num veículo de grande comunicação, de grande alcance aqui da região sul do Brasil, nós tivemos na rádio 2 jornalistas comentando sobre o episódio do cancelamento do Peninha. E, num primeiro momento, falaram sobre lamentar as declarações, né, divergir das declarações, dizendo que discordavam e que elas eram lamentáveis, né, e aqui eu me refiro ao Paulo Germano e ao Gabriel Weiner, da Gaúcha, que estavam na Rádio Gaúcha, do grupo RBS, ligado à TV Globo, e na sequência, um deles, né, o Gabriel Weiner, fala o seguinte: esse linchamento que estão fazendo contra o Peninha, ele não deixa de ser discurso de ódio também. Aliás, por esta mesma lógica que se apertou o gatilho contra Charlie Kirk. E aqui, mais uma vez, eu quero aproveitar esse espaço, Pitoli, para dizer que parece que algumas pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo e ainda não entenderam as críticas e esse levante de várias lideranças e também da sociedade brasileira contra o que o Peninha falou. Porque comparar, puxar o gatilho e executar Charlie Kirk com você, na verdade, fazer um boicote econômico e desprezar a fala de Eduardo Bueno, Peninha, não tem absolutamente nada a ver. Absolutamente ninguém disse que Peninha mereceria um tiro. Absolutamente ninguém disse que gostaria de vê-lo morto. Bem pelo contrário, o que nós falamos foi, nós repudiamos alguém tão cínico, mentiroso, que possivelmente é um psicopata, de fazer celebração de assassinato alheio por opinião política. Nós somos absolutamente contrários a qualquer violência política, de qualquer um dos lados, de onde quer que venha. Quem defende democracia e liberdade de expressão defende justamente porque não tolera que a violência tome conta do debate. Parece que esses jornalistas não entenderam, porque hoje pela manhã, mais uma vez, faziam uma interpretação equivocada das reações da sociedade com relação às manifestações do Eduardo Bueno. Não é um linchamento virtual para colocar a carreira de Eduardo Bueno no lixo por mero acaso. É uma consequência de atitudes, palavras e ações de Eduardo Bueno reiteradas, recorrentes, que culminaram agora com uma gravíssima e que a sociedade não tolera. E está no seu direito de transformar a sua intolerância a um intolerante, não em atos de violência, mas sim a boicote de consumo, a boicote econômico. Eu não vou ouvir, não vou patrocinar, não vou consumir. E isso é absolutamente pacífico e louvável, que é assim que funciona numa democracia e é assim que funciona para a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é justamente poder fazer com que o idiota possa falar, para que todos nós identifiquemos o idiota e nos afastemos dele. E é isso que nós estamos fazendo, né, com o Peninha. Estamos afastando o Brasil de idiotas como o Peninha. Parabéns, Camozzato. Muito obrigado, Vitória. Um abraço.